Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no mais um QualiCast, carreira, liderança e gestão. São os temas que a gente aborda aqui nesse QualiCast. Hoje um dia muito especial. Estou recebendo aqui o meu amigo Rafael Ávila, diretor de tecnologia, diretor de educação e inovação da Qualifica. Bem-vindo, Rafão. Antes da gente começar, eu queria começar com a minha audiodescrição, para quem estiver somente ouvindo. Eu sou um homem não tão branco, nem tão pardo, calvo, com um pouquinho de cabelo do lado, uso barba e bigode, tenho 45 anos, olhos castanhos escuros, estou vestindo camiseta branca e estou falando com vocês aqui de Vancouver, no Canadá. Fala, Rafão. Legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Minha audiodescrição, eu sou um homem branco, eu ainda tenho um pouco de cabelo, né, no topo da cabeça, mas eu já tenho entradas protuberantes, né? Eu sou branco, com olhos verdes, eu tenho barba e bigode, a barba bem longa, né, maior até que o bigode, um pouco grisalha já, sou louro, e estou trajando hoje uma camiseta preta e atrás de mim tem um fundo parte branco, que é a cortina, e parte uma parede um pouco esverdeada. Então, que todos sejam muito bem-vindos ao nosso papo de hoje. Legal, Rafão. Obrigado pela disponibilidade aí. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema super importante e cada vez mais relevante, que é a liderança consciente, o papel de liderar de maneira consciente. Então, para começar, eu queria que você... Antes disso, Rafa, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui, e ao final, eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova abordagem, o que você chama de liderança consciente. Tá, legal. Acho que para quem não me conhece, gente, eu sou um professor universitário desde 2004, então eu já estou bastante tempo nessa lida. Eu sou formado em Relações Internacionais, tenho mestrado em Estudos Estratégicos, um doutorado em Ciência da Informação, além de algumas especializações na área de educação. E na minha trajetória eu segui, Ricardo, um pouco a linha de ser um líder acadêmico. Então eu fiz uma trajetória dentro da universidade e aí eu fui alçado, acho que pela própria carreira, assumir alguns papéis de liderança, como coordenador de curso, depois como chefe de departamento, depois eu fui líder da pós-graduação Lato Sensu, da escola onde eu trabalhava, e de 2013 até 2021, eu estive ali com cargos de liderança na gestão acadêmica, né, do grupo educacional da qual eu fazia parte. E eu segui uma trajetória de líder muito tradicional e muito intuitiva, né? Eu ia aprendendo, me espelhando nos outros e, de alguma forma, reproduzindo coisas positivas e, eventualmente, também coisas negativas do processo da liderança. Até que, num determinado momento, que eu tive um contato bem legal com a yoga, né? Eu me tornei professor de yoga há alguns anos, e aí eu, pela primeira vez, eu vi um termo chamado liderança aquariana. Aí o pessoal, né, de casa que está nos ouvindo assim, pode falar, de aquário mesmo, da era de aquário, aquela coisa mais hippie. É isso mesmo. Eu ouvi esse termo, liderança aquariana, porque a gente, segundo a tradição da yoga, a gente saiu da área de peixes e entrou numa era de aquário, que tem características diferentes, uma transição que vem acontecendo, e que esse líder aquariano emergiria. E aí, de alguma maneira, eu fui ler sobre esse tema, né, liderança aquariana, negócios aquarianos, como é que eles são constituídos. E aí eu percebi que o tempo todo estava falando de consciência, de estar consciente no processo. E aí, de alguma forma, eu ali entendi que o melhor termo para explicar para os líderes contemporâneos seria essa liderança consciente, até para tirar um pouco dos preconceitos, né, sobre a era de aquário, o movimento hippie, por aí vai. Então, já tem alguns anos, Ricardo, que eu assumi esse termo, né, de que nós trabalhamos uma liderança consciente, trabalhamos negócios conscientes e tenho trazido isso hoje a esse debate na nossa área, né? Legal, Rafão.
E me conta, né? Até a gente falou um pouco sobre isso já no outro podcast, mas por que esse tipo de liderança se tornou tão importante no Legal. momento que a gente está vivendo? Eu acho que todos nós, a gente está num contexto, né, já da segunda década, né, na verdade, indo para a terceira década do nosso século, né, então a gente já está ali há um bom tempo num novo contexto, e esse novo contexto, ele de alguma maneira, ele enseja uma liderança um pouco diferenciada. Nós estamos vivendo talvez a era, gente, de maior ganho tecnológico que a humanidade já experimentou. As tecnologias, elas estão desenvolvendo exponencialmente, elas estão se encontrando, né? Tecnologias que antes não se encontravam, agora se encontram e potencializam as coisas. Mas, para além de todas as maravilhas que a gente produz enquanto sociedade, a gente também está chegando num nível de trabalho que coloca a humanidade em perspectiva, né? Nós estamos trabalhando com um excesso de informação absurdos, né? É um volume de informação gigantesco, com demandas cada vez mais fortes das nossas entregas. Então, a gente está vivendo uma era que nós estamos experimentando pela primeira vez uma série de doenças que decorrem do nosso estilo de vida e do nosso estilo de trabalho. Então, nesse contexto de, por um lado, um ganho enorme em desenvolvimento tecnológico, a humanidade está passando por uma necessidade de se repensar enquanto profissional, enquanto cidadão, enquanto sujeito, né? Então, de alguma maneira, esse tema da liderança consciente surge porque, de alguma maneira, a gente parece que viveu inercialmente o processo e que agora a gente precisa, de fato, parar e tomar consciência de como a gente deve viver a partir daqui. Legal, Rafão. Queria que você explorasse um pouquinho mais você falou aí de algumas doenças do mundo contemporâneo, né? Que doenças são essas e como que elas impactam ali no papel do líder, né? Tanto na prevenção para si mesmo, quanto no cuidado com seus liderados. Então, a gente tem, segundo a ONU, a gente tem as chamadas doenças crônicas não comunicáveis. E no Brasil a gente usa o termo as doenças crônicas não transmissíveis. E o que são essas doenças, Ricardo? Elas são doenças que, de alguma maneira, estão ligadas ao nosso estilo de vida. Quando eu falo de estilo de vida, nós estamos falando das atividades físicas ou não que a gente executa, da qualidade do nosso sono, da forma como a gente faz a gestão do tempo, da maneira com que a gente se alimenta, se relaciona. Então, tem uma série de doenças que já vem ali no século XX e que ganham status de uma epidemia global que, de alguma maneira, estão acometendo as pessoas. E elas não são transmissíveis. Por quê? Porque elas acometem só o sujeito. Eu estou falando de quê, Ricardo? Eu estou falando de acidentes vasculares, acidentes isquêmicos, né? Os ataques cardíacos, estou falando de câncer, estou falando, né, das displasias malignas, nós estamos falando de problemas bucais, nós estamos falando de problemas de todo o seu aparelho digestivo, que, como eu disse, decorrem muito mais do estilo de vida que a gente tem levado que, de fato, né, é uma doença que você transmite de um sujeito para o outro. E nesse contexto todo, é muito interessante a gente destacar que o que um romeno, ou um chinês, ou um americano médio, ou um brasileiro, eles estão vivendo situações muito semelhantes, estão desenvolvendo essas doenças e, portanto, a gente chama elas de doenças do mundo contemporâneo. Legal. E quando você fala dessas doenças, né, Rafão, a primeira coisa que me vem aí à cabeça é a questão do estresse, né? O que é o estresse e o que o líder deve fazer aí para poder evitar e, de certa forma, aí, minimizar impacto, né? Minimizar dano causado pelo estresse? Então, em primeiro lugar, né, eu queria destacar aqui para a nossa audiência que nós estamos falando de um contexto, acho que todo mundo reconhece isso, de que a gente vive esses maravilhamentos e essa explosão de desenvolvimento tecnológico e tudo mais, mas que, por outro lado, vem carregado de uma mudança na forma como a gente vive, como a gente trabalha,
e que, de alguma maneira, tem refletido, né, não só nas doenças físicas, que eu chamei, que a gente denomina de doenças crônicas não transmissíveis, como também doenças da nossa psique, ou que tem impacto mental e psicológico. Então, eu falei das doenças físicas, como o câncer, né, como a diabetes, que pode, inclusive, ser decorrente de uma circunstância de estresse, mas também de outras doenças da ordem psicológica. Então, a gente tem esse conjunto de doenças hoje, e talvez um dos principais vilões, né, e que de alguma maneira trazem um gatilho para o desenvolvimento dessas doenças seja o estresse. Mas eu queria aproveitar aqui e quebrar um mito sobre o estresse, né? Por quê? Porque o estresse é uma resposta natural de qualquer organismo vivo. Então, diante de uma situação de desequilíbrio no ambiente interno ou externo, né, o animal passa por uma circunstância de estresse. Ou seja, ele libera uma determinada química, ele tem uma mudança, alterações fisiológicas para lidar com aquele desequilíbrio. Nós, humanos, né, falando agora um pouco da gente, nós temos uma série de neurotransmissores, uma série de neuroquímica do nosso encéfalo, mas também de uma química do nosso corpo, né, nosso sistema endócrino, que vão liberar algumas substâncias para a gente entrar no chamado estado de prontidão. Ou seja, diante de um desequilíbrio, eu preparo o meu organismo para lidar, para estar pronto para esse desafio, esse desequilíbrio. E esse estado de prontidão pode nos dar 2 padrões básicos de resposta, que é, ou eu vou correr da circunstância, ou eu vou fugir, ou eu vou lutar. E que no inglês eles falam assim, fight or flight. Então, diante de uma circunstância de desequilíbrio, de um agente estressor, eu posso correr ou eu posso lutar. E para eu fazer isso, meu corpo tem que estar preparado. Então, o estresse é uma resposta natural do organismo, né, como eu disse, que ativa, por exemplo, em situações de estresse, o seu batimento cardíaco acelera, os seus pulmões se expandem, você recebe glicose na musculatura, para que você tenha energia para lutar, você recebe o hormônio do cortisol, você se prepara o seu corpo para algumas feridas. Então, o estresse é esse mecanismo perfeito, né, para você estar ali pronto para aquela circunstância. Só que você viver uma condição de estresse constante, e que é uma característica do mundo contemporâneo, coloca essa química o tempo inteiro em você. E isso pode trazer prejuízos no médio e, com certeza, no longo prazo. Não, legal, Rafa. Esse estado, né, o estado que você chama de prontidão, prontidão, né? Que é o estado de alerta, né? Mesmo, você está alerta, 100% conectado com o momento presente, para alguma coisa vai acontecer, né? Isso aí. Como que o líder, né? Você explicou muito bem, né? Até me clareou muito o entendimento aí do estresse, mas como que o líder pode, de fato, agir para minimizar os efeitos em si mesmo, porque não tem muito, né? O que acontece com a gente é o que acontece com a gente, em toda empresa acontece, as pessoas falham na comunicação, tem um cara que fala alguma coisa de maneira equivocada, mal colocada, tem aquele colega que não cumpre o prazo, que combinou. Como que a gente gerencia isso e consegue, principalmente, blindar para que os nossos liderados não passem por longos períodos de estresse, né? De forma que isso se torne, de fato, uma doença que vai levar a pessoa realmente para um prejuízo maior da saúde. Legal. Aí dos liderados. Tá, então, assim, eu acho que do ponto de vista conceitual, acho que está claro para a nossa audiência, né? Que o estresse é uma condição natural de organismos vivos, inclusive no humano, a gente tem mais mecanismos de estresse do que de relaxamento. Então, eu queria marcar esse ponto. Nós somos um animal, né, que quando surge, né, na natureza, não tem as garras de um leão, não tem a força de um urso, não corre como um guepardo. Então, a gente é um animal muito frágil se comparado às outras espécies.
E isso fez com que a gente, evolutivamente, desenvolvesse um mecanismo muito certeiro para lidar com essas circunstâncias que a gente chama de estresse agudo. Então, se eu estou diante de uma circunstância, meu corpo e minha mente se preparam para lidar com aquela circunstância e, como eu disse, correr ou lutar. Beleza. A grande questão, Ricardo e audiência, é que nós transpomos, em algum momento da nossa vida, o leão, né, o leão que a gente tinha que enfrentar, ou o urso, ou qualquer outro animal que ele estava ali na natureza, a gente começou a trazer situações do nosso cotidiano que metaforicamente se tornaram nosso leão. Como você disse, é um WhatsApp atravessado, é um e-mail, uma cobrança em uma determinada circunstância, é uma freada um carro que te fecha na rua, alguém que te xinga, alguém que fura uma fila. Então, de alguma maneira, aquele leão, né, que te desafiava, virou algumas circunstâncias do cotidiano. E nós passamos a não mais viver o estresse só nos seus momentos agudos. A gente começou a criar uma camada de estresse na nossa própria vida. E como eu disse, que decorre do estilo de vida competitivo, barulhento, agressivo, né? Que nós todos estamos vivendo. Então, a gente saiu da condição, Ricardo, de viver um estresse agudo em circunstâncias específicas para viver uma estrutura de estresse crônico, quase que uma camada social. E aí, a grande questão é que a gente tinha um mito que as pessoas, de alguma forma, propagaram, que uma coisa é a sua vida pessoal, outra coisa é a sua vida profissional. Uma coisa é você enquanto cidadão, outra coisa é você lá no trabalho. Eu acho que tem até uma série no streaming que chama Ruptura, que é uma circunstância que o trabalhador, quando ele entra do trabalho, ele esquece tudo que está fora e ele só vive o ambiente do trabalho. E depois que ele sai, né, do escritório e vai para a rua, ele tem uma outra vida, porque não lembra de nada que ele faz no trabalho. É uma série muito louca, né, chama Ruptura. E isso não acontece no mundo real. Então, eu estou aqui gravando esse episódio e há X minutos atrás eu estava ali discutindo com a minha filha ou passando por uma situação pessoal. Então, eu entro numa reunião e eu não consigo tirar toda a carga. Então, acho que a grande questão, e aí por isso a liderança consciente, ela é esse processo em que, de alguma maneira, eu vou examinando quem eu sou. Então, quais são as minhas necessidades, quais são meus medos, meus dramas, meus traumas, quais são as circunstâncias dos meus desejos, das minhas vontades, como que eu lido com o mecanismo de estresse, como que eu lido com a cobrança, como que eu... Trazer isso para a sua consciência, em primeiro lugar. Então, o líder consciente, ele é um líder que trabalha a dimensão do autoconhecimento. Então, repetindo, quais são meus dramas e meus traumas que eu carrego ao longo da vida? Quais são as minhas necessidades não atendidas? Quais são as minhas agendas? As máscaras sociais que eu crio? Quando você coloca tudo isso em perspectiva e você entende os seus mecanismos emocionais, psicológicos, mentais e físicos, você passa a ser um líder consciente. E na medida que o líder ele olha para os outros indivíduos, colaboradores ou pares, e ele percebe que todos os outros sujeitos são também sujeitos de dramas, de traumas, têm agendas, a vida pessoal se mistura com a vida profissional, ele passa a olhar o outro de uma forma diferente. Porque uma coisa é eu vivenciar a minha circunstância, eu falar, mas eu estou passando por isso. Se eu não tenho nem consciência de quem eu sou estruturalmente, como é que eu vou olhar para o outro e entender que ele também tem as suas dinâmicas? Então, o processo de liderança consciente, ele é um autoexame que, de alguma maneira, te permite se conhecer para você poder conhecer o outro. Legal, Rafão. Muito bom. Eu já vi você falando e queria que você trouxesse aqui para a gente, para os nossos ouvintes, as características, né? Você fala que são seis características do líder consciente, né? Pode trazer, compartilhar aqui com a gente? Quais são essas 6 características? Eu vou começar pelas mais fáceis, tá? Que eu acho que toda vez que a gente bate um papo sobre liderança, eu acho que de alguma forma, Ricardo, as pessoas entendem que trabalhar com times é uma característica de líder consciente. E a gente explorou
um pouco disso num outro encontro que a gente teve em outro podcast. Então, o líder consciente, ele opera em times e o líder consciente respeita a integridade humana. Ele respeita o ser humano na sua essência mais pura. Todos somos, de alguma forma, iguais e diferentes. Aí eu quero explicar um pouco esse ponto. Como eu disse, cada um de nós é um sujeito com a sua trajetória, né, com a sua vivência, com as suas experiências. Então, nesse sentido, eu, você e quem está aí na audiência, temos uma trajetória de vida absolutamente única. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei um pouquinho atrás, todos nós temos nossos traumas, todos nós temos nossos dramas, nossas narrativas comocionais, todos nós temos necessidades que a gente quer ser atendida, todos nós temos valores que, portanto, ensejam como a gente se comporta. Então, a gente também é igual. Então, essas são as duas primeiras características que eu falo. Olha, respeitar os outros, respeitar o outro humano que está diante de você e entender que nós trabalhamos em time. Então, essas são duas características que eu acho que, de alguma forma, isso vale para a liderança consciente, mas vale para as outras lideranças também, as outras discussões de liderança. Agora, tem aspectos, Ricardo, que competem só a você. E esse primeiro lugar que a gente tem que falar muito é do autoconhecimento. Porque o exame, né, que a gente faz sobre nós mesmos, um líder consciente, ele passa por esse escrutínio, por esse escaneamento de quem ele é. Então, ele sabe qual é a sua realidade, ele entende ali as coisas que ele deixa oculto. Então, de alguma forma, o líder consciente, ele passa por isso. Mas ele também consegue fazer, Ricardo, de alguma maneira, uma leitura muito mais sábia sobre si mesmo e sobre a projeção da realidade. Porque o líder consciente, de alguma forma, ele entende que a realidade ela é, a despeito da vontade dele. Então, vamos imaginar, como líderes, né, que a gente planeja, a gente vai lá, cria a política, monta a estratégia, combina com os times, e a realidade, às vezes, não se configura como, de fato, a gente gostaria. O que o líder consciente faz? Ele para de olhar para a realidade projetada e passa a trazer respostas de fato sobre a realidade tal qual ela se apresenta. Não, mas eu tinha uma meta de receita tanto e eu não tive essa receita. Ou, né, eu achei que eu ia gastar tanto e passei a gastar 2 vezes mais. O líder consciente, de alguma forma, ele consegue olhar para a realidade tal qual ela se apresenta e não a partir da sua perspectiva imaginada. Então, é um líder que passa e compreende quem ele é e ele consegue olhar para a realidade como ela de fato se apresenta e não como de fato ele tinha projetado. Essa é uma característica muito importante. E aí eu até te pergunto, assim, né, te devolvo a pergunta, faz sentido, né, essa característica de ter consciência sobre si, mas a capacidade de olhar para a realidade de uma forma mais próxima do real do que ele imaginou? Estou te devolvendo essa pergunta, cara. Não, sem dúvida. E quando você coloca essa questão aí do autoconhecimento, e você trouxe, né, a questão das agendas próprias, dos vieses, né? E isso é sempre muito difícil, né? Você realmente, né, tirar ali o seu ego, tirar as suas agendas, os seus vieses para enxergar a realidade como ela é, né? Realmente é um desafio. Ô, Ricardo, você sabe, inclusive, você falou um negócio do viés, é muito interessante porque na neurociência a gente estuda que nós temos, né, no nosso mecanismo de funcionamento cerebral, nós temos viés. E é muito interessante porque eles são chamados de heurísticas. Então, eu vou dar um exemplo para a nossa audiência, que talvez faça sentido para você. Você está diante de um colaborador que você gosta, você tem afinidade. E você está diante de um colaborador que você não tem tanta afinidade. Eventualmente, né, não gosta das mesmas coisas que você, não almoça com você, etc. Você acha que não existe aí um viés que a gente chama de heurística de apego?
ao lidar com esse sujeito que você gosta? Sem dúvida. Sem dúvida, e é uma coisa que as empresas e os líderes devem estar de olho, né? Porque realmente isso mata qualquer clima empresarial, né? Favoritismo, Isso aí. não, eu gosto. E a gente sabe que isso é muito real, né? Existem pesquisas, tem aquela pesquisa da pessoa que bebe mais consegue mais promoção. Pô, mas será que o cara por beber? Não, é porque o cara está no happy hour, está desenvolvendo relacionamento e acaba conseguindo. Não sei se isso ainda vale nos dias de hoje, no mundo pós-pandêmico, mas isso era um fato aí que já foi reportado em mais de uma pesquisa que eu já vi e que, de fato, é a coisa para a gente ficar de olho na gente, monitorando na gente, cuidando dos nossos vieses, das nossas agendas, para tomar a decisão que Então, beneficie o grupo, né, a organização. e esse viés, Ricardo, esse viés que você está trazendo, ele é muito relevante. Por quê? Porque você imagina, qual que é o contexto que a gente está vivendo? Cara, a informação está disponível a todos. Então, assim, é um mundo que a gente não tem muito mais segredo, né? Assim, as coisas que estão... Elas podem ser... Você pode achar ela, mas é um excesso de informação. E é um lugar que, de alguma forma... falo assim, eu tenho com 45 anos, né? Que, de alguma maneira, eu chego nessa fase da vida, eu falo assim, gente, quem de fato eu sou? Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, repreender a ser. Muitas vezes a gente seguiu a nossa trajetória, como líder ou não, como um colaborador, sem fazer grandes reflexões sobre nós mesmos. A gente vive, né, uma era em que a gente até já comentou um pouco disso no outro episódio que a gente se encontrou, que é a liderança, ela tem que ser autêntica. Essa liderança, gente, do discurso, essa foi para uma outra era. Essa era chamada de era de aquário é a era da autenticidade. As pessoas têm que refletir no seu comportamento aquilo que elas de fato são. Mas é uma era também que nos exige muita flexibilidade. Eu falo flexibilidade física, emocional e mental. Porque é tanta coisa, é tanta informação e você ainda tem os viés. Eu falei, olha, existe o viés, a heurística do apego, existe a heurística do julgamento. Querendo ou não, a gente entra nas circunstâncias já com pré-conceitos. Então, muitas vezes a gente estabelece uma relação já com uma série de vieses dos nossos próprios preconceitos. E aí você imagina, com esse mundo todo ruidoso, com tantas informações, com tanta abundância, né? Você ainda tem uma carga dos seus vieses, você imagina como é que isso afeta a liderança e, portanto, a empresa de maneira geral. E aí, quando a gente fala de um líder consciente, querendo ou não, nós estamos entendendo ali que esse sujeito precisa aprender, e a gente já falou sobre isso, desaprender e reaprender, mas centrado no primeiro movimento em si e depois no movimento do outro. Então, quais são essas 6 características do líder consciente? Eu já falei de 2, né? Eu falei, olha, respeitar a dignidade humana é base, e trabalhar... Essa é não negociável, né, Rafa? Eu falo isso. Isso é, exato. Essa é a não negociável, essa daí, sabe? Tem muita coisa que pode passar, né? Às vezes você está lá na empresa, a comunicação ali é meio falha, né, o time não entrega meta, atrasa uma coisa aqui, outra ali. São coisas, mas essa do desrespeito, a gente começa a entrar na fase do, poxa, isso é não aceitável, né? Mas realmente ainda é muito... Existe ainda muito, né? A gente combate, mas a gente sabe que a realidade das empresas é muito diferente ainda, né? Então, você falou de respeito aos seres humanos. Respeito à dignidade humana. Falei do trabalho em time. A flexibilidade, como eu disse, física, mental e espiritual, é um mundo com muita mudança. E as mudanças elas estão ocorrendo cada vez mais rápidas. Então, essa flexibilidade... Eu brinquei que ela é física, né? Eu sou um professor de yoga. Mas, assim, física, mental e espiritual, ela tem que acontecer. Então, são esses 3. Além disso, um aspecto muito importante que você citou,
que a gente chama de balanceamento entre ego e consciência. E eu preciso que a audiência entenda isso. Para a perspectiva da yoga, gente, o ego não é uma coisa ruim. Ele é só uma instância de pensamento que te diz assim: busque prazer imediato e evite a dor. Essa é a lei do ego na perspectiva da yoga. Então, no seu conjunto de pensamentos tem uma vozinha que diz assim: não sofra, evite a dor, evite o sofrimento, vai lá, faz o que é melhor para você, se sente bem, etc. Então, não tem assim, vamos dizer assim, o ego não é uma coisa ruim. Ela está ali falando: olha, evite isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que muitas circunstâncias da nossa vida, inclusive estudar, é um processo de sacrifício. Você vai ter que abrir mão dos finais de semana, você vai ter que abrir mão da cervejinha com o colega, você vai ter que sentar numa cadeira e estudar, ler coisas. Então, assim, é sofrimento. Só que ele tem um efeito positivo em médio e longo prazo. Então, balancear o seu ego, que te pede coisa imediata, com a sua consciência, é a quarta característica fundamental para um líder consciente. Ele sabe, uma coisa que a gente, liderando, a gente precisa fazer o tempo todo é assim: eu estou dando essa resposta pelo quê? Pelo bem da companhia? Ou estou dando ela pelo meu ego? Você entende? Assim, isso é muito importante. Às vezes a gente está numa reunião, a gente está falando assim, a gente fala de um colega, fala de uma circunstância, que você tem que entender se o propósito daquilo é para atendimento das suas necessidades, do seu ego, ou aquilo é porque está ancorado em valores e você acha que aquilo é bom para a empresa, ou para a instituição, ou para onde quer que você esteja. Então, essa característica é importante. A quinta característica que a gente fala é uma clareza sobre os seus processos mentais. E essa é uma característica praticamente do ser humano, que a gente chama de metacognição. Eu ser capaz de ter clareza sobre como eu penso. Você imagina, né, Ricardo? Um líder que fala assim: eu provavelmente numa circunstância dessa, eu reajo assim, eu penso assado, o meu raciocínio funciona assim. Por quê? Porque eu tenho clareza sobre o meu processo mental. Você ia comentar alguma coisa? É muito fundir nesses dois, né? Que você falou balanceamento, ego-consciência, mas você aprofundou um pouco no ego, faltou aprofundar na consciência, que a Vou falar. consciência nada mais é do que a percepção da presença do ego ali. Isso aí. Né? Então, percebi, poxa, estou com essa atitude, não por causa dos fatos, não por causa do que precisa ser feito, mas para alimentar a minha necessidade de estar certo, ou a minha necessidade de não sair da minha zona de conforto, ou da necessidade de, né, enfim, de não criar nenhum atrito. Exato. Olha só que coisa interessante. Então, por exemplo, a característica que eu estava falando, ela é metacognitiva. O que significa isso, gente? É a capacidade humana de pensar sobre o seu próprio pensamento. Eu tenho algumas discussões com a minha esposa, que a gente tem 2 pets em casa, né, 2 cachorros. Ela fala: tá vendo como é que eles são inteligentes? Assim, o cachorro realmente é um ser muito inteligente. Mas eu fico brincando com ela assim: eu não sei se a nossa cachorrinha consegue pensar sobre a circunstância dela. Isso é um desenvolvimento metacognitivo que nós humanos só somos capazes. Então, quando eu falo que a gente tem clareza sobre os nossos processos mentais, é que eu sou capaz de entender como eu penso. 1. 2. Eu consigo, de alguma forma, ter consciência de todos os meus padrões emocionais. Então, eu sei quando eu fico com raiva, eu sei quando eu fico frustrado. O líder consciente, ele começa a saber examinar quando que ele tem determinados padrões mentais de comportamento, segundo alguns gatilhos. E aí, que é importante, ele sempre fazer o balanceamento entre essa instância que diz assim: não sofra e busque prazer, da consciência. A consciência, Ricardo, nada mais é do que seus valores. Então, é um conjunto de valores que não só atende a você, mas como atende ao outro e à humanidade. Então, existe uma regra de ouro. Quando que eu sei que eu estou fazendo uma coisa certa? Essa coisa é boa para mim? Essa coisa é boa para o outro? Essa coisa é boa para todos?
Se eu tenho uma resposta positiva, gente, para essas 3 perguntas, eu estou diante, né, de uma circunstância óbvia. Eu tenho que seguir esse caminho. É bom para mim, é bom para o outro, é bom para todos. Agora, se só é bom para mim, não é bom para outro, não é bom para todos, eu chamo isso, né, na linguagem vulgar, de egoísmo. Eu estou só centrado no atendimento das minhas necessidades. Agora, eu também não espero que ninguém consciente busque só atender o outro, porque isso é uma agressão a você mesmo. Então, eu não posso ficar sempre atendendo o outro, a necessidade do outro, até porque eu digo que isso é infinito. O outro sempre vai exigir de você mais e mais e mais coisa e mais expectativa. Então, é uma regra importante. Eu estou atendendo a mim e ao outro, beleza. E, sobretudo, um líder consciente, ele entende que ele tem uma missão e que ele, de alguma forma, também tem que atender o mundo. Então, essas são as características, né? Só para a gente retomar. A metacognição, a capacidade de você perceber seus padrões, de alguma forma, emocionais, o balanceamento entre o ego e a consciência, a flexibilidade. Além disso, né, a dimensão do respeito à dignidade humana e, sobretudo, a gente compreender, de alguma forma, que a gente precisa trabalhar em equipe. Legal. Muito bom, Rafael. Sem dúvida, isso é muito alinhado aí com a dinâmica, né, do mundo contemporâneo, né? E, assim, é fácil a gente identificar depois de ouvir tudo mais, reconhecer, mas quais os conhecimentos que esse líder precisa ter e como que ele pode desenvolver essas skills? Me fala um pouquinho, assim, como caminhar no sentido de me tornar um líder mais consciente. Sabe uma coisa que eu gosto muito, assim, alguns anos atrás, não sei se eu cheguei a comentar com você, né, a gente se conhece e agora trabalha junto, mas eu fiz um curso de física quântica. E teve uma época que eu assisti muito, gente, tem alguns documentários e filmes que eu acho muito legal. Tem um que chama-se Quem Somos Nós?, que é uma discussão entre a ciência e a religião. Então, é um documentário, né, que traz personalidades da física, da espiritualidade, da neurociência e vai colocando essas pessoas para dialogar. E aí eu fiz um curso, eu fiz um curso na Federal de Introdução à Física Quântica. E nessa época, o que me chamou muita atenção era como que as pessoas estavam tentando trazer a hard science, né, a ciência dura, e a discussão da espiritualidade junta. Eu acho que o líder consciente, de alguma forma, quais são os conhecimentos que ele tem que ter? Cara, ele tem que entender de ciência, sabe? Tem que entender de hard science. Eu tenho apostado muito na neurociência, como esse lugar assim que eu entendo. Como que o cérebro funciona? Como que o sistema nervoso opera? O que são os neurônios espelhos? Por que o ser humano desenvolveu o córtex pré-frontal? Eu acho que entender a base fisiológica de como, mesmo que minimamente, né, Ricardo? De como os seres humanos operam. Ou fazer cursos sobre inteligência emocional, né, que a gente tem, inclusive, na nossa plataforma, mas trabalhar também uma dimensão de quais são os processos que o líder precisa observar. Então, quando eu falo assim, o líder consciente, ele não tem um limite para o que ele deve trazer em termos de conhecimento, mas eu acho que ele precisa saber como o humano opera. Então, eu falo neurociência, mas também falo de sociologia, também falo de política, mas também quais são os processos burocráticos, o que significa liderar numa organização. É diferente de uma startup, de uma instituição pública? Então, eu costumo dizer assim, que a gente vai da hard science até estudar filosofias, estudar história humana, né? Compreender a geografia política, a geopolítica do mundo. Um líder, se ele quer alcançar, gente, quando a gente fala, a gente está no mercado globalizado. Se eu quero alcançar uma posição em qualquer canto no mundo, eu tenho que ser uma pessoa que entende dos processos históricos, entende das dimensões políticas. Então, eu falo assim, não há uma fórmula para você se tornar um líder consciente, desde que você traga a ciência dura, dialogando com a ciência que é chamada de suave e que não é suave. Que você traga mecanismos, que você saiba de processos e ferramentas
como uma liderança data-driven, mas também com a espiritualidade. Então, é uma mescla, eu acho, um pouco desses campos. E eu falei da física quântica porque ela é exatamente a representação disso. Quando que um físico pode dialogar com o Dalai Lama? É através dessa junção do quântico, né? Então, acho que a metáfora para explicar quais são os conhecimentos são esses. Aqueles que vão te conectar com a sua humanidade e aqueles que vão trazer ferramental para você, de alguma forma, liderar pessoas. Porque isso que é talvez o processo mais importante. Muito bom. E uma das características que você falou é do autoconhecimento, né, Rafael? Uma das características. E que eu achei, assim, todas são importantes, tal, mas ela é uma coisa que a gente realmente pode trabalhar e desenvolver esse autoconhecimento, né? Como que um líder pode desenvolver cada vez mais o seu autoconhecimento? O que você recomenda ali de dia a dia e de evolução? Por onde começar? Eu acho interessante você fazer isso, porque tem um trabalho que eu venho fazendo com executivos há algum tempinho, que eu chamo de mapa da consciência. E é um exercício que eu trago ali para eles e que é muito legal porque desafia as pessoas. Então, por ser um meditador, um professor de yoga, geralmente eu preparo o campo para que as pessoas estejam mais propensas a um estado mais introspectivo. Então, eu costumo dizer assim, olha, vamos meditar, vamos respirar de forma lenta e profunda, vamos trazer a nossa consciência para o presente, etc. Então, eu faço uma prática meditativa, ou com gongo, ou com sons binaurais, ou com o que quer que seja. Prepara as pessoas para estar mais em contato consigo mesmo. E a partir dali, eu começo a trabalhar alguns quadrantes que as pessoas têm que preencher. O primeiro delas é o seguinte, no mapa da consciência: quem é seu ser real? O seu ser real é a sua essência, aquilo que você efetivamente é e que muitas vezes está longe daquilo que os seus pais dizem sobre você, seus companheiros e companheiras, filhos e filhas. É aquela essência mais pura que só você conhece. Então, trabalhar a dimensão desse ser real é o primeiro quadrante mais importante do líder consciente. Depois disso, a gente diz o seguinte: nós nos colocamos na vida a partir de uma persona. Então, o Ricardo está me chamando de Rafão. O Rafão é uma persona que foi desenhada lá no colégio, na infância, porque tinha um outro Rafael, e aí o Rafão, ele começa a criar um personagem que ele é um cara mais doidão, mais bruto, né? Mais não sei o quê. Eu vou criando uma persona, e a gente faz isso muito na vida, com características que a gente quer que as pessoas admirem na gente. Então, a persona é uma parte do seu ser real que você destaca para as pessoas curtirem. Ele é marrento. Porque na época da escola, ser marrento era legal. Aí, quando você está no outro grupo social, você escolhe um outro aspecto para destacar. Então, o líder consciente, ele entende essa sua persona, essa sua projeção, aquilo que ele joga para o mundo para gostar dele. Depois a gente faz um trabalho que a gente examina a nossa sombra, que geralmente é a polarização do ser real. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito gentil com as pessoas, mas eu posso me tornar o sujeito mais agressivo do mundo. Essa é a minha sombra, esse é o meu outro lado. Eu posso sair da gentileza e caminhar para ser uma pessoa assim, muito bruta. Todos nós temos essa sombra, de alguma maneira, e que de alguma forma a gente fica ali, né? É a polarização do seu ser real. Então você pode ser generoso e mesquinho. Como assim? É contraditório? Nós somos contraditórios. Aí a gente vai para uma outra fase. Eu estou aqui resumindo, tá? Porque nosso tempo e tal. A gente começa a trabalhar com as máscaras. Que máscaras eu uso em todos os ambientes que eu estou? A máscara que eu uso no trabalho, a máscara que eu uso na turma da pelada, do futebol, ou na turma da cerveja. Quais são as máscaras que eu uso para a minha equipe e para o meu líder? Então, eu falo assim que um líder consciente, ele faz esse exame de quais são as máscaras, qual é a sua sombra, qual é seu ser oculto, qual é a sua agenda.
Então, por exemplo, eu já comentei isso algumas vezes. Às vezes você tem um colaborador que ele começa a se comportar de uma determinada maneira porque ele tem uma agenda oculta. Isso é normal. Mas que ela, né, de alguma maneira, ele esconde até dele mesmo. E às vezes você fala assim, poxa, mas você quer ser CEO da empresa, não é? Quero. Eu almejo um dia ser o CEO. Eu almejo um dia ser o diretor de... Então as pessoas escondem porque sabem também que o jogo ali é complexo. Então a gente tem isso. Então, nesse trabalho que eu venho fazendo com os executivos e com líderes, eu vou muito nessa essência da gente mapear a nossa própria consciência. Faz sentido isso, cara? Não, faz sentido demais. E quando você está falando aí da questão das máscaras, né, me voltou aquele ponto do início da conversa, da gente, do equilíbrio entre o pessoal, o profissional, né, porque realmente, e é natural isso, né, eu sou de um jeito com os meus amigos, mas eu sou de outro jeito no trabalho. E eu sou de outro jeito com as minhas filhas, que eu tenho o papel de educar. Uhum. Então, e essas máscaras, quanto mais conflitantes elas forem, né, quanto mais tende a cair, né? E Então, quanto mais distante ela está do seu ser real. do seu ser real. É o que você falou da autenticidade, né? Muito, é exatamente isso. É porque a gente vai... Você imagina, a gente vai criando máscaras e fragmentos, né, Ricardo? Que você vai colocando um lugar para o outro. Chega uma hora que fica inconsistente. E aí você sofre e os outros sofrem. Então, assim, se não tem essa autenticidade, se não tem esse alinhamento de fato, mas significa que você sempre vai ser o reflexo do seu ser real? Não. Não sejamos ingênuos. Mas eu ter clareza sobre as minhas agendas, eu ter clareza sobre as minhas máscaras, eu ter clareza sobre a persona que eu quero que todo mundo curta, cara, te faz um líder mais coerente, mais consistente. E isso começa, como eu disse, pelo seu próprio exame. E depois você caminha em direção ao outro e percebe que ele também tem uma sombra, ou ela, que ele também tem um ser real, que ele também tem as máscaras. E quando a gente fala de negócios conscientes, gente, negócio consciente nada mais é que um negócio em que as pessoas que estão lá estão conscientes disso. Você entende? Das suas máscaras e por aí vai. Demais, muito bom. Acho que a gente pode fazer vários outros aí sobre esse tema, viu? Estou gostando desse papo aqui. Rafael, nós estamos aqui já no finalizando, quase, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí de quais valores que você carrega para a sua vida, se você pudesse citar alguns aí para a gente, dentro dessa perspectiva holística. Então, eu quero para a nossa audiência assim, resumir algumas características que eu acho que tem que ser, que ficam importantes para o líder consciente. Eu acho que o primeiro aspecto que a gente tem que observar é ter consciência e clareza sobre os nossos processos internos. Isso é muito importante. Ter consciência e clareza sobre os processos internos. Então, muitas vezes na nossa vida, como líder, vale fazer essa parada para esse exame. Eu acho que um segundo é a gente entender os filtros do nosso subconsciente. Entender os filtros do subconsciente e entender que ali é um caminho para o autoconhecimento. Então, quais são as minhas heurísticas? Quais são os meus viés? Quais são as minhas distorções? Então, para além de eu saber quais são os filtros que eu tenho, quais são os viés e distorções que eu trago para a vida, né? E para as coisas, para os meus relacionamentos. O quarto aspecto que eu queria destacar é justamente a gente conseguir trabalhar as agendas ocultas e as motivações secretas. Porque conhecer isso, a gente consegue perceber como a gente se comporta. Então, esse elemento a gente tem que deixar ele... Eu não preciso escancarar para o meu líder. Olha, eu sou assim, mas eu preciso entender que eu tenho e eu sei quais são. E aí, valores e caráter, gente, são as regras para tudo. Por isso que a gente está chegando para discutir valores, né? O que é consciência? A consciência é seu conjunto de valores. Então, valores e caráter são régua.
tudo que você for decidir, como você se comportar, como você vai produzir, como você vai se relacionar, está estruturado nisso. Até por isso que eu falo que você precisa contratar consciência e treinar habilidade. Você contratar uma pessoa de valor, cara, você ensina para ela habilidade, você ensina um tanto de coisa. Fazer isso, fazer aquilo é fácil. E aí, eu costumo, assim, eu tenho uma referência, para mim, é um dos grandes filósofos contemporâneos, que se chama André Comte Sponville. É um filósofo francês. Tem uma turma muito legal aí, né, assim... Já me passou o livro dele, eu li. Exato. Então, assim, eu uso muito ele como referência, que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ele trabalha lá com 20, né? Agora eu não vou me lembrar, acho que são 20 valores. Eu queria citar eles mais do que falar um pouco sobre quais são os meus. Mas ele fala sobre coragem, ele fala sobre prudência, ele fala sobre boa fé, ele fala sobre gratidão, compaixão, ele fala sobre bom humor, né? Ele fala sobre justiça. Então, cada capítulo do livro dele é sobre um valor. E eu tenho alguns que, de alguma maneira, acho que me marcam muito, que é a coisa da coragem, a coragem de ser quem de fato eu sou. Às vezes os meus amigos falam assim, nossa, você é muito autêntico, né? Assim, você é muito corajoso, não é só no ato de coragem em si, mas de se posicionar. Eu me posiciono muito. Mas, ao mesmo tempo, né, tive que aprender ao longo da vida a ser mais prudente. As organizações, as instituições humanas exigem que a gente seja prudente. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, como eu falei, muito generosa e que mira muito a justiça. Então, eu não consigo me calar diante das injustiças. Isso, assim, junta coragem com esse senso de justiça, cara. Durante muito tempo, eu fui criticado até, assim, pela minha esposa. Falou assim, você quer ser um justiceiro, você quer resolver tudo. Eu queria. Hoje em dia tem mais prudência aí nesse caminho. Mas eu acho que essas são um pouco dos valores. E que, portanto, quando eu estou em qualquer dificuldade de decisão, eu acho que eu já falei isso uma vez com você, ou estou em alguma palestra, agora não me lembro, que eu falo assim, uma metáfora legal, quando o mergulhador ele está em águas muito profundas, que não tem luz mais, eu não sou mergulhador, mas eu imagino as circunstâncias. Como é que ele sabe se ele está indo para o fundo, para o lado ou para cima? Geralmente ele solta borbulha. E as bolhas, né, elas seguem sempre para a superfície. Quando a gente está em situações de liderança, que a gente não tem clareza sobre que decisão que a gente tomar, o que a gente deve fazer? Soltar essas bolhas, que são nossos valores. Então, solta esses valores e segue eles, que a chance de você pegar um caminho mais consciente e mais consistente é muito maior. Boa, ótima metáfora, gostei. Rafão, a gente falou aqui hoje, né? Você deu 2 dicas aqui, né, de séries, uma chamada Ruptura, a outra Quem Somos Nós. Você falou do o livro, o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Das Grandes Virtudes. Mais algum livro que você gostaria de indicar aqui para os nossos ouvintes? Cara, assim, tem muito. Se você falar assim de exame, por exemplo, eu gosto muito da discussão sobre espiritualidade de uma coleção do Campbell, que um deles se chama As Máscaras de Deus. Eu acho assim, a gente confunde um pouco, né, Ricardo, na contemporânea, religião com espiritualidade. E eu queria deixar isso bem claro. Religiosidade e espiritualidade, elas não necessariamente são a mesma coisa. Então, quando a gente fala um pouco dessa liderança consciente nossa, a gente tem que trazer a nossa espiritualidade, que é a conexão de mim comigo mesmo, de mim com o outro, de mim com o mundo, né? Dessa pessoa com o mundo. A religião pode estar carregada, né, de fato, deve estar carregada de espiritualidade, mas ela tem seus protocolos, ela tem seus dogmas, ela tem sua lógica. Então, eu costumo dizer que ler livros sobre espiritualidade nos ajudam bastante. Mas, como eu falei, não é só, né, então, Máscaras de Deus conta, por exemplo, como é que o mundo ocidental e o mundo oriental dividem a dimensão da espiritualidade. Eu acho que se a gente está falando de uma liderança mais consciente, a gente tem que repensar nosso estilo de vida.
Então, como é que são os elementos de uma alimentação mais saudável? Leia sobre isso. Como é que como é que a gente vive uma qualidade melhor do nosso sono, do nosso descanso? Leia sobre isso. Leia sobre, né, a gestão do tempo, que é um livro que você já me deu uma vez, lá, a Tríade do Tempo. Como é que você Muito faz bom aquele livro, né? Pois é, como é que você faz uma gestão do seu tempo para você ter essa qualidade? Liderança consciente sem qualidade de vida não existe. De novo, a gente vai ser dragado pelas circunstâncias, pelo estresse, pelas doenças. Então, a gente tem que tentar trabalhar o físico, o mental, o espiritual. Como é que você descansa mentalmente? Como é que você entra no estado de flow, estado de fluxo? Hoje, inclusive, eu vi num dos cursos que a gente tem lá na plataforma sobre criatividade. Como é que você entra nesse estado de relaxamento mental? Como é que você cuida dos seus relacionamentos, do seu trabalho? Então, assim, tudo que puder trazer você para um lugar de consciência, acho que vale a pena ser lido, ser estudado e por aí vai. Pô, cada um desses tópicos aí dá um podcast diferente, hein? Dá, com certeza, cara. Vamos fazer. Muito bom. Uma coisa que eu não falei, mas deveria ter falado logo no início, é que o curso de liderança consciente do Rafão está dentro da Qualifica. Ainda não está, mas em breve já está em fase final aí. Provavelmente, quando a audiência escutar, esse já está lá. Já tá lá. Legal. A gente vai lançar em breve esse curso. E acho que é isso. Agradecer. Obrigado pela disponibilidade. Pô, sempre uma baita aula. É um prazer sempre bater esse papo aí contigo. E é isso. Tem algum recado final aqui para a nossa audiência? Eu tenho. Na verdade, eu queria deixar só mais essa reflexão. Muitos de nós, gente, estamos nos tornando incapazes de viver a maior dádiva que a gente tem, que é o estar presente. E eu brinco com isso, que quem não assistiu Kung Fu Panda 1, assistam. Porque é uma super lição, né? Quando um dos mestres lá do Panda explica para ele, fala assim, o presente é uma dádiva. E é por isso que ele é chamado de presente, né? Nós estamos, de alguma maneira, muito ou vivendo no passado, projetados numa realidade que já aconteceu, e, portanto, nós estamos favorecendo o desenvolvimento de depressão, né, uma nostalgia, uma tristeza. Mas o passado já foi, gente. Ele já aconteceu. E muitos de nós estão sofrendo de uma doença do contemporâneo que é a ansiedade, porque nós vivemos projetado no futuro. Então, se eu for deixar essa última reflexão para a gente, é que a gente não pode mais continuar vivendo a prisão do passado ou do futuro. Não significa que a gente não vai planejar os próximos passos, até para a gente poder criar condições e oportunidades para que seja melhor. Mas a gente tem que ser cada vez mais capaz de viver o presente. Se a gente está com nossos companheiros, companheiras, filhos e filhas, esteja presente. Se a gente está lendo um livro, esteja presente lendo o livro. Se a gente está estudando, esteja presente estudando. Se a gente está meditando, esteja presente. Acho que talvez esse seja o recadinho que eu queria deixar para a nossa audiência e para os líderes, né, que estão se formando, já formados, nesse episódio de hoje. Valeu demais. Obrigado, Rafão. Encerramos aqui o nosso QualiCast